Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre curiosidades, ou seja, a gente vai fazer um vídeo mais relaxante para você. O tema de hoje é o seguinte: como é que surgiram os atuais calendários? Ou seja, o calendário gregoriano, o calendário chinês, judaico e islâmico, tá? A gente vai ficar sabendo hoje, tá? Como que surgiram esses 4 calendários. Bom, vamos por uma ordem cronológica falar sobre eles. Então vamos lá, calendário chinês. O mais antigo calendário existente, segundo os registros históricos, é o calendário chinês, gente. Criado pelo imperador Huangdi em 2637 anos antes de Cristo. Mas o seu início é datado a partir de 2697 anos antes de Cristo, quando começou o Império Chinês de Huangdi, ou seja, o ano 1 desse calendário foi fixado nesta data, em 2697 anos antes de Cristo. Curiosamente, um intervalo de tempo de 60 anos. Ou seja, ele criou o calendário em 2637 anos antes de Cristo, tá? Só que ele falou assim: olha, mas o ano 1 desse calendário que eu estou criando agora, tá? Vai retroagir lá para o início do meu império, tá? Foi em 2697, ou seja, 60 anos atrás. Tá ok? Bom, uma coisa interessante, a contagem do tempo pelos chineses não é contínua, gente. Ou seja, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma ordem numérica. Depois dos 50 vem os 60, 70, 80, 90, 100, 500, 1000, o que for. Não é assim. Ele é dividido em ciclos de 60 anos. Olha só. Provavelmente por conta daquela questão do Império de Huangdi, tá? O criador do calendário chinês. Tá? Então é ciclo de 60 anos. E outra, os anos não são nomeados por números, em ordem numérica. Não tem nada a ver, não é 1, 2, 3, 4, 5, não tem nada a ver com isso. Não é 1, 2, 3 até os 60, depois de 60 começa a 1. Não é dessa forma. Tá bom? Até pro óbvio, né? Senão ia ter vários anos, 1, 2, 3, no calendário dele, já que é cíclico, de 60 em 60 anos. Tá bom? Então, como é que é? É por palavras, tá? Palavras compostas de 2 componentes, tá? Um componente que são elementos da natureza, tá? Com os animais do zodíaco chinês. Então é a conjugação deles. É uma palavra composta. Um elemento da natureza, tipo terra, fogo, metal, água, né? Com um zodíaco chinês, um animal do zodíaco chinês. Rato, porco, dragão, certo? É dessa forma. Aí conjugam um com o outro. Aí vai formando o nome dos anos do calendário chinês. Tá certo? Olha só que interessante. Tá? São 10 as celestes, que são os elementos da natureza, conjugado com 12 animais do zodíaco chinês, que são os ramos terrestres, chamados por eles. Ok? Vamos lá, então. Para finalizar, mais uma curiosidade desse calendário. Os chineses estão atualmente no ano de 4718, minha gente. Desde quando? Desde 25 de janeiro de 2020. Ok? E ingressarão no próximo ano deles em 12 de fevereiro de 2021, do calendário nosso gregoriano. Olha só. Não vai ser em 25 de janeiro novamente. Vai ser alguns dias a mais, em 12 de fevereiro de 2021. Tá bom? Vamos para o próximo calendário, em ordem cronológica de criação deles. É o calendário judaico, o segundo mais antigo.
O calendário judaico, gente, é utilizado por mais de 3.000 anos pelo povo judeu, tá? Basicamente em Israel atualmente, mas judeu é espalhado pelo mundo todo. Então, eles seguem esse calendário, tá? A contagem do tempo é baseada nas suas crenças, seguindo o Torá, o livro sagrado dos judeus. O Pentateuco, também um livro sagrado deles, tá? Que são a Bíblia deles. E na nossa Bíblia, Bíblia Sagrada do mundo cristão, isso corresponde aos livros de Gênesis e Números do Velho Testamento. Tá? Por isso os judeus têm como base do seu calendário a criação do mundo e também a criação do primeiro homem por Deus, ou seja, Adão. Então, fato onde fixou-se o ano 1 do calendário hebraico. Então, quando é que começa o ano 1? Quando nasceu Adão, ou seja, quando foi criado por Deus. Ele começa dali, tá bom? E não de 3.000 anos. Quer dizer, foi criado ali 3.000 anos, só que o ano 1 foi lá atrás, para ver quando é que Adão nasceu. Então, os judeus fizeram os cálculos, né? Os rabinos, né? Os estudiosos deles chegaram à conclusão, que está, inclusive, no próprio Pentateuco e no próprio livro de Gênesis e Números. Tá? Então, vale frisar que os livros Gênesis, né? Que quer dizer origem, mais ou menos, né? E Números, quer dizer registros de nascimento. Ou seja, o primeiro livro registra a gênese do mundo. E o segundo, que é Números, é um livro cartorial, tá? Onde fica registrado a idade de todos os descendentes de Adão, o que possibilita a contagem dos anos do surgimento de Adão até os dias de hoje. Então eles começaram a somar, que lá tem a idade de cada um deles, tá? De todos os descendentes. E para finalizar, sobre o calendário judaico, mais uma curiosidade. Os judeus estão no ano de 5.780, desde 30 de setembro de 2019, minha gente. Então, na verdade, ele é mais antigo, não o calendário, mas o tempo que ele está, do ano 1 dele, é mais antigo que do chinês, certo? E ingressarão no próximo ano deles, né, em 19 de setembro de 2020, que do nosso calendário gregoriano, evidentemente. Tá ok? Então vamos lá para o terceiro, que na verdade não é o mais antigo, tá? Tem uma questão aí que depois vocês vão entender quando eu falar do último. O terceiro calendário é o calendário islâmico. O calendário islâmico ou calendário muçulmano tem sua criação atribuída a Hazrat Umar bin al-Khattab. Desculpa, meu árabe não é muito bom. Tá? Segundo califa do Islã. Ele foi o segundo califa do Islã. Que ele criou esse calendário em 638 depois de Cristo. Tá ok? Trata-se de um calendário lunar cuja ordem está de acordo com as passagens do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Certo? Tá. O início da contagem desse calendário islâmico se dá pela saída do profeta Maomé, tá, da cidade de Meca em direção a Medina. Duas cidades sagradas, vamos dizer assim, localizadas na Arábia Saudita. Atualmente, essas duas cidades têm mais de 1 milhão de habitantes, tá? Então, são grandes cidades. Então, voltando lá, ao início da contagem é justamente a saída do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina, evento chamado de Hégira, tá? Ocorrido em 16 de julho de 622 depois de Cristo. Por isso o calendário também é chamado de egírico, tá? Esse acontecimento também é utilizado para marcar o ano islâmico, ano novo islâmico, melhor dizendo, em uma festividade chamada de Al-Hijra,
que ocorre no primeiro dia do primeiro mês do calendário muçulmano, denominado Muharram, ok? Então, Hégira, gente, só para reforçar, Hégira quer dizer fuga, quando o profeta Maomé fugiu de Meca para Medina. Então, aí começa o ano 1 do calendário islâmico, que é o ano de 622 depois de Cristo, tá bom? E, portanto, né, para finalizar, eles estão, os muçulmanos, não em 2020, eles estão ainda em 1441. Desde quando? Desde 1º de setembro de 2019. E ingressarão no próximo ano deles, ou seja, em 1442, só em 21 de agosto de 2020. Tá ok? Então é isso. E por fim, gente, é o nosso calendário gregoriano, o calendário dos ocidentais, adotado por 90% dos países do mundo, tá? Já o calendário islâmico, 10% do mundo adota o calendário islâmico, tá? Principalmente os países muçulmanos e árabes, tá ok? E o calendário chinês é só pela China, né? E aqueles outros países ali que tem a ver com ele, que também tem a importância gigante, já que a China tem apenas 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então é super importante, né? Diga-se de passagem. E o calendário judaico é adotado em Israel e todos os judeus do mundo, que estão espalhados por tudo que é lugar. Tá bom? Então vamos lá. O calendário gregoriano, gente, foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, tá? Em 24 de fevereiro de 1582, através da bula Inter Gravíssimas, tá? Ou seja, depois que o Brasil foi descoberto, que o calendário gregoriano passou a vigorar, entendeu? Então, o Brasil é mais antigo que o calendário gregoriano, tá? O que é bula Inter Gravíssimas? É o nome da bula, quer dizer, é o nome do decreto papal. Então, o Papa faz decretos, que chama bula, tá bom? Igual o presidente da República e tal. Esse calendário, então, foi instituído para substituir o calendário juliano, por causa de alguns erros apresentados na contagem do tempo. Com o calendário gregoriano, as estações do ano passaram a acontecer aproximadamente nas mesmas datas, tá? Então era por conta disso. O que acontece? O calendário juliano, gente, é o calendário de Júlio César, tá? Criado por Júlio César, em 46 anos antes de Cristo, tá? Que esse, por sua vez, foi instituído para corrigir erros do primeiro calendário ocidental, que é o calendário romano, que foi criado pelo fundador de Roma, o tal do Rômulo. Então esse calendário, ele era um calendário basicamente lunar, de apenas 10 meses, tá ok? Ele tinha 304 dias, salvo engano, tá? Então ele era lunar, sempre na lua nova, tá? E aí o que acontece? Depois teve uma reforma através do segundo rei de Roma, que foi Numa Pompílio, que acrescentou 2 meses aí, tá? Então de 10 meses passou a ter 2 meses, tá bom? Que ele deu uma corrigida e também criou ele viu que as estações do ano não coincidiam muito certinho, tá? Esse Numa Pompílio mesmo, ele criou um mês, tipo um ano, em vez de ser um mês bissexto, para fechar mais ou menos com 365 dias, ou seja, para coincidir as estações do ano na mesma data do calendário civil, ok? E depois isso foi lá em 700 e pouco que foi criado o calendário romano. Já o calendário juliano foi em 46 anos antes de Cristo. Aí ele corrigiu, aumentou os números dos meses, acabou com esse mês intercalar e criou o ano bissexto. Certo? Juliano não, é o calendário juliano. Ok? Então ele fez esse ajuste todo aí
para cair certinho. Só que mesmo assim não estava dando certo. Não era porque a distorção era muito grande, gente. Era porque, como ele foi criado em 46 anos antes de Cristo, quando chegou em 1582, um pouco antes até, viu-se que a diferença estava sendo muito grande, tá? Em relação às estações do ano. E aí o Papa Gregório XIII parou para pensar, pô, vamos dar uma corrigida nesse calendário, porque o início da primavera não estava coincidindo com a data certa lá no hemisfério norte, já que a Itália, né, fica lá no hemisfério norte. Então não estava coincidindo com 21 de março. Tá ok? Então o que ele fez? Ele viu que estava... Aliás, o que ele fez não. Ele viu que estava 10 dias adiantado. 31 de março. Aí o que ele fez? Vamos ter que corrigir isso. E aí o pessoal fez todos os cálculos e chegou à conclusão que deveria suprimir do calendário 10 dias. Isso foi feito. E corrigiu o ano bissexto. Tá? Continua o ano bissexto. Tá? Que é o quê? Um dia que é acrescentado ao calendário no último dia do mês de fevereiro, ou seja, tem 28 dias, passa a ter 29 a cada 4 anos, o ano bissexto. E também nos anos de 400, de múltiplos de 400. Ok? É dessa forma. E nunca nos anos seculares, ou seja, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, né? Não vai ter. Só nos anos seculares múltiplos de 400. Então, 1.600 teve, 2.000 teve, 2.400 terá e 2.800 e assim sucessivamente. Correto? Olha só que interessante. Para poder ajustar, para ficar certinho, caindo sempre no mesmo dia. Então, eles fizeram esse ajuste no calendário, né? E também a questão 10 dias estava adiantado. Então, em vez de começar em 21 de março a primavera nesse calendário, já estava no dia 31 de março. Por quê? Foram séculos de defasagem de poucos minutos, mas foram somando, foi mudando. Em vez de ser dia 21 de março, a primavera estava sendo dia 31 de março, já estava indo para abril. Aí o Papa, vamos corrigir esse negócio. Tá? Então, com isso ele pegou e suprimiu 10 dias com essa bula, né? Integravíssimas. Quando é que foi isso? Dia 4 de outubro de 1582. Quando chegou nesse dia 4 de outubro de 1582, no dia seguinte não foi 5 de outubro, e sim dia 15 de outubro. Então, teve 10 dias que nunca existiram no calendário gregoriano. Certo? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei até demais, mas eu acho que esses vídeos sobre curiosidades, eles são bem interessantes, né? Que a gente às vezes nem sabe, passa pela vida, nem sabe como é que é a contagem de tempo, por que as coisas são assim ou não. Tá bom? Então vamos lá. Então, muito obrigado e até a próxima.